começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, nos estúdios da TV Osasco, estamos tendo a grata satisfação de receber Antônio Dantas, CMDCA. O que é CMDCA, Antônio? Bom dia. Bom dia. CMDCA é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um órgão que ele veio, que veio oriundo dos artigos da Constituição Federal. É um órgão que tem a competência legal de deliberar políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. É um órgão que tem uma formação tripartite, então tem participação da sociedade civil e do governo. É um órgão que tem uma prerrogativa legal de todas as ações voltadas para a criança e para o adolescente, seja do poder público ou da sociedade civil. O Conselho Municipal tem que deliberar, tem que acompanhar e, em algumas situações, tem que fiscalizar. Então, ele é um órgão extremamente importante, estruturante e fundante quando se fala de política pública voltada para a garantia e a proteção integral dos direitos da criança e dos adolescentes em âmbito municipal, estadual, que tem Conselho Estadual, e nacional, que tem também o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trocando em miúdos e na prática, me dê um exemplo prático. Tenho uma criança de 14 anos, me coloca ela num cenário e me coloca ela num caso do qual ela necessite e que o CMDCA venha fazer diferença na vida dela. Um exemplo qualquer. Tá. Então, se você pegar uma adolescente de 14 anos, o Conselho Municipal ele tem por prerrogativa legal deliberar as políticas públicas do governo municipal de inserção do adolescente no mercado de trabalho. Independente do nível social, independente do se ele é filho de uma família abastada ou pobre, eu tenho uma criança de 14 anos que tem 14 anos. Então, nós estamos falando de cidadãos osasquenses que a política pública ela não pode fazer distinção de condição socioeconômica, A política pública tem que atender a todos. Sim. Então, nós estamos falando de um órgão que tem a competência de olhar a ação pública, a ação de governo e inferir sobre aquelas propostas o que é melhor para a criança e para o adolescente. Então, nós estamos falando de que hoje, se você pegar dados de Osasco, na faixa etária de 14 a 21 anos, nós temos uma população de 666 mil habitantes, que, de acordo com o censo de 2010, é a população de Osasco. Sim. Eu diria que quase 20%, 19 alguma coisa, está nessa faixa etária. 21,6% está na faixa etária de 0 a 12 anos de idade. Então, estamos aí com 120 mil jovens na faixa de 16 a 21 anos. Nessa faixa etária. É um universo de gente, de seres humanos, de osasquense, muito grande, e que não só o governo, mas também o próprio Conselho Municipal tem que ter uma atenção de cuidado, de proteção integral e de acompanhar e de deliberar as ações do governo para que essa população, essa parte dessa população, seja inserida nas políticas públicas de maneira respeitosa. Então, igual você me perguntava, qual o papel do Conselho, e aí pegando como exemplo o adolescente de 14 anos. Então, o Conselho vai deliberar as políticas públicas, as propostas do governo de inserção no mercado de trabalho. Política pública de esporte, também. A Secretaria de Esporte, a gente acompanha e delibera todas essas ações. A de educação não, porque ele não está dentro da faixa etária, mas a gente tem uma relação muito próxima com a Diretoria Regional de Ensino, que é o Estado de São Paulo, está dentro da competência da educação do Estado, mas que a gente também tem uma relação de acompanhamento dos programas pedagógicos da Diretoria Regional de Ensino. Isso é a ação do Conselho em relação frente às políticas públicas. Na prática, o que a gente pode contribuir é a competência do Conselho. Hoje nós somos um órgão que faz a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um fundo que ele foi criado especificamente para a gente fazer a captação e a destinação de recursos para programas específicos para criança e para adolescente. Para inserção no mercado de trabalho. Para inserção no mercado de trabalho, para atendimento em creche, enfim, ele é amplo. Ele é amplo. Então, para atendimento das entidades sociais,
Então, o fundo, que o conselho que faz a gestão do fundo, ele faz a transferência ou o aporte de recursos em projetos que atenda diretamente a criança ou adolescente. Em especial esse jovem que você se refere, de 14 anos. Né? Hoje nós temos um programa de inserção no mercado de trabalho, um programa de aprendizagem, que é um programa que hoje ele tem uma destinação de recurso do fundo municipal, mas tem uma outra ação que o fundo financiou lá atrás, em 2010, 2011, que hoje ele se tornou uma política pública. Sim. Então, hoje o adolescente ele deve ser inserido no mercado de trabalho, até para não ficar volátil, vulnerável na comunidade, dentro do programa de aprendizagem, que as empresas são obrigadas a contratar de 5% a 15%, né, da lei de aprendizagem, as empresas têm que disponibilizar vaga para o adolescente na condição de aprendiz. Uma curiosidade, existe uma balança de oferta e procura. O CMDCA é um órgão, pelo que eu estou entendendo, que vigia e fiscaliza se o cumprimento, se está sendo exercido o cumprimento da lei, se as empresas, ao serem obrigadas a ter dentro do seu quadro funcional um percentual, foi 15% que você disse? De 5% a 15%. De 5% a 15%. Mas também tem o outro lado, que a minha curiosidade não me deixa não fazer esta pergunta, do interesse do jovem. O jovem tem, o quadro de 160 mil jovens que temos nessa faixa etária, ele tem que estar interessado em ingressar no mercado do trabalho. Isto é uma realidade? Esses jovens hoje querem e podem estar sendo inseridos no mercado de trabalho? Eu diria, podem. Para mim, eu acredito que é uma necessidade. Né? Uma necessidade, e aí você tem que fazer um raio-x, fazer uma estratificação dessa população, parte dessa população, que nós estamos nos referindo, né, dos adolescentes, que aí você tem os olhares que você tem. Uma boa parcela está numa classe socioeconômica, eu diria que razoável em condição de vida, não que não precise ser inserido no mercado de trabalho. Mas que talvez postergue um pouco em detrimento da necessidade de ter um estudo mais aprofundado. Sim, porque a condição o olhar o olhar da família é outro. Então tem a prioridade no processo de educação, né? Enfim. Mas se você pegar uma outra faixa etária, um outro recorte, que é desse percentual de jovens, você tem muitos, a grande maioria está na periferia. Sim. A família, não é nem só o jovem, mas a família está num processo de exclusão de políticas públicas, então não tem acesso aos serviços públicos. O mercado de trabalho, que é um mercado regulado pelo Estado, mas o Estado não tem controle, né, da opção de vaga, da vaga, isso é da iniciativa privada, de acordo com o seu pico de produção ou não, você tem abertura de novas vagas ou não. Quando você cria um programa de aprendizagem dessa natureza, que aí tem todo um acompanhamento do serviço público, que é uma política pública, né, e a possibilidade do Conselho Municipal, com recursos do fundo, pagar a formação para o adolescente, você abre uma outra alternativa, que é para o jovem ou para a família desse jovem que está numa situação de exclusão, que entre nesses programas de transferência, nesses programas de inserção do jovem no mercado de trabalho. Né? O jovem recebe o salário mínimo hora, né? O conselho, hoje, e aí é limitado porque não tem recurso para todo. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando com esse programa, que nós estamos num processo formativo de 200 jovens. Mas esses 200 jovens, ele já entra empregado com carteira assinada, recebendo todos os direitos trabalhistas, estudando, se formando numa perspectiva de compreender qual que é o mercado de trabalho. Essa atividade, ele estará sendo inserido numa empresa? Direto numa empresa. E a empresa se incumbe de fazer a remuneração deste menor, deste jovem? Sim, a empresa tem que pagar, E também ela tira um certo proveito, ela pode, não o tempo todo, mas essa criança pode produzir também, durante o processo de aprendizagem, ela pode, de certa forma, não dar prejuízo para a empresa, dar lucro até, de certa forma. Só tem ganho, né? Eu diria que no programa desse, não tem perca, só tem ganhos, né? E essa lei, a Lei 10.097, que é a lei de aprendizagem, que nós estamos se referindo e tratando, ela é uma lei que ela busca
fazer com que as empresas precisam, inclusive, trabalhar numa perspectiva de formação dos seus quadros internos. Porque só a escola, seja ela técnica, ou tecnicista, ou a escola formal, não dá conta de atender essa necessidade da empresa. E também não dá muita prática, né? Dá muito teoria. Não tem prática. Na escola não tem prática. E uma empresa, ao formar os seus profissionais, ela molda, ela desenha muito mais próximo às suas reais necessidades do que depois. Amanhã, quando precisar de um profissional para completar determinada vaga, é muito melhor pegar alguém que já conheça a base da empresa, né, Dantas? Oxalá, se as empresas brasileiras e todas as que estão no Brasil, se começasse a fazer processo de contratação iniciando pelo jovem aprendiz, cara. Porque daí é isso que você está dizendo, você amadurece envolvido com a empresa. Você enriquece o ambiente, você estabelece uma cultura de crescimento, de formação para as pessoas e para a própria empresa, né? Eu diria que muito rico. Agora, não é a realidade, a gente sabe, né? Tem empresa que tem lá, lógico, tem suas vulnerabilidades, tem suas deficiências na gestão e tem a realidade do mercado, que o mercado é cruel, né? Seja para as próprias empresas e seja pior para o trabalhador, né? E é cruel, mas enfim. A lei ela tem essa chamada responsabilidade social, o cunho social de aplicabilidade da lei é olhar essa necessidade. Primeiro, você inserir o jovem, o adolescente, nem jovem, o adolescente, no mercado de trabalho, numa perspectiva de crescimento de carreira profissional, né? Mas sendo acompanhado, vigiado, porque não pode deixar volátil apenas ao ambiente privado, né? Mas sendo acompanhado numa perspectiva de crescimento, né? E aí você trabalha a autonomia do adolescente, né? A possibilidade de crescimento dentro da própria empresa e vira um ciclo. A ideia é que isso seja um ciclo de oportunidade para todo mundo, né? Para a empresa ela tem vantagem porque ela vai pagar salário mínimo hora, o fundo de garantia é reduzido, em vez de 8%, que é do trabalhador, passa a ser 2%, né? Férias, mas é um contrato também por prazo determinado, de 1 até 2 anos de idade. E aí pode haver a efetivação ou desligamento. Vai depender do relacionamento e do desempenho do jovem. Todas as empresas, elas estão regidas por essa obrigatoriedade? Não, tem 3 categorias de empresas que elas estão desobrigadas a cumprir a Lei 10.097. Primeiro, eu me recordo de 2, mas as optantes do Simples, empresa optante do Simples, acho que a empresa individual também, a empresa individual, a ME e a Simples, optantes pelo Simples. Isso. Essas 3 categorias elas estão isentas de cumprimento da lei de aprendizagem, né? Porque a característica da empresa já é uma empresa diferenciada, né? Até que muitas empresas, que às vezes a empresa individual nem funcionários tem, é um autônomo com CNPJ, sim. Como é que vai se colocar de 5% a 15% de um único? Não vai ter como fazer essa conta, né, Dantas? Eu vou pedir licença para você, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com esta aula de democratização da criança e do adolescente. Fiquem aí. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida.
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje batendo um papo com Antônio Dantas, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falávamos, Dantas, sobre a função da CMDCA de inserir, acho que um dos principais objetivos, ao menos onde eu enxergo, é inserir o adolescente no mercado de trabalho. Falávamos também que do percentual de jovens e adolescentes que tem em Osasco, uma parte dela, ela não vai querer usufruir dos benefícios trazidos pelo Conselho, porque os interesses são outros. Elas estão num nível social, socioeconômico, que lhe dá privilégio de querer estudar mais. E falamos também de uma outra classe que está bem desinserida, se assim pode-se dizer, do mercado, até das verdades da vida, por morar na periferia. Então, as pessoas que podem usufruir do Conselho acaba se estreitando numa faixa entre precisar e saber. O que o Conselho tem feito para divulgar este trabalho? E complemento a pergunta, como uma criança pode procurá-los? Pois é, você me fazendo essa pergunta, eu estava, na sua formulação, eu estava refletindo, acho que eu tive a oportunidade aqui em Osasco, eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho que compreendia servidores públicos de secretarias extremamente importantes da administração pública, que foi da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Esporte, são essas 4, Secretaria de Relação Institucional. Essas 5 secretarias, com um grupo de militantes jovens da sociedade civil, representados por vários segmentos. Então, você pega um segmento partidário, o JS, o JPT, Juventude do PT. Jovens com opinião própria? Jovens com opinião, sim, e muito... Bacana e pouco comum de se tomar contato com isso. Porque o jovem hoje em dia, desculpem, jovem, videogame, celular, isso está dizendo que os jovens querendo um mundo melhor. Mas os jovens, às vezes essas informações não são socializadas, mas os jovens eles estão muito bem organizados, precisa reconhecer isso. Então, é que a própria política pública, né, no cenário brasileiro, a política em si, né, uma coisa que a gente fala de política pública, ela não tem a apatia, não tem simpatia para que as pessoas participem, mas as pessoas fazem política todo dia e direto, né? E aí você tem um outro complicador, que é a própria interpretação da política partidária, que é parte da política. Não quer dizer que política pública seja política partidária. Quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de política essencial, que trata da vida das pessoas e da condição de vida das pessoas. Política partidária é parte da política, é um outro contexto, é uma outra situação que a gente precisa fazer esse recorte. Mas o cidadão, essa separação, ele acaba misturando tudo, ele não faz essa separação. Então, eu estava me recordando que, eu fui coordenador desse grupo, né, e aí dialogando com os entes das secretarias do governo
e dialogando com um grupo de jovens da sociedade civil, que estava representado por jovens de partidos políticos e jovens de entidade, por exemplo, o Movimento da Quebrada, o Movimento Cultural da Quebrada. É um Zona grupo, Norte. Zona Norte. É um grupo de jovens... Abraço para o velho Nilson. Velho Newton. Sabe de que eu estou falando? Ô, velho. Beijo. Então, são organizações juvenis que existem na cidade e que estão muito bem organizadas, muito bem articulados, né? E vários outros movimentos organizados de juventude. E eu tive a felicidade de coordenar esse grupo por um período de 90 dias, a pedido do prefeito, para fazer com que esse grupo dialogue e discuta as bases e as diretrizes de construção. Primeiro, essa base e as diretrizes era para dar, para subsidiar o prefeito para poder criar a Coordenadoria Municipal de Juventude, uma estrutura de governo para tratar especificamente de políticas para a juventude. Né? E aí eu só quero... o Conselho ele não está voltado apenas para discutir as questões de adolescente ou de juventude, mas o Conselho tem que dar conta de uma política pública no âmbito do município, da proteção integral da criança e do adolescente e do jovem. Então, estou só fazendo esse recorte, porque você me perguntou, e aí eu me lembrei dessa experiência que eu tive em Osasco, que esse grupo que eu coordenei, né, com todas essas características de diversidade, de variáveis participação, foi o desafio de construir as matrizes e a diretriz para dar indicação para o prefeito, para ele pensar na coordenadoria de juventude que hoje está instituída e está colocada em prática. Mas aí, quando você tem, e voltando à pergunta que você me fez, né, dessa realidade do jovem ou do adolescente, seja econômica, ou seja de compreensão de vida, ou seja de perspectiva, de busca de alternativa para a sua vida, né, essa é uma situação, primeiro, ela tem muito efeito na vida das pessoas, né, e infelizmente, apesar de nós estarmos num município que territorialmente ele é pequeno, acho que tem 67 quilômetros quadrados de extensão, é um território muito pequeno, numa população concentrada muito grande, nós temos quase 700 mil habitantes. Né? Então, você tem uma concentração de gente num território pequeno. Então, mas o que eu quero dizer, responder a sua pergunta, que assim, às vezes, por mais que você tenha uma política pública que chegue à informação, né, a lógica de vida das pessoas, ela se pauta a partir da sua realidade. E aí, eu lembro quando eu dialogava com esse grupo, uma das dificuldades, principalmente para discutir um tema de juventude da periferia, que estava no nosso programa, era como fazer com que o jovem ou a população, as comunidades que estão na periferia, que não é muito longe, daqui 10, 15 minutos, né? Mas como que fazer com que essa comunidade desperte o interesse em participar de uma política pública que tem que olhar a realidade, aquelas características daquela comunidade e promover um processo de intervenção, de mudança na qualidade de vida para melhor. E aí muitos representantes dessa galera organizada diziam o seguinte: olha, tem uma certa apatia do jovem. Primeiro, ainda é distante o alcance de possibilidade da política pública para a realidade, para a mudança de vida da realidade. Essa percepção ainda é muito distante do adolescente ou do jovem que está na periferia. Deixando porque, assim, nós estamos com um programa em prática que atende 200. É pouco? Muito pouco. Se for olhar a realidade de necessidade da população, dos jovens. Né? Mas também não é o único programa que vai salvar a vida. Né? Você tem várias outras experiências e outras oportunidades de política pública que de fato vai potencializando essa mudança de vida. E aí uma das coisas que eu vejo que ainda não tem, né, mas que precisa, que acho que está caminhando para acontecer, é uma transversalidade das políticas públicas, um diálogo entre as políticas públicas que o que você tem hoje do programa de juventude, né, Juventude Cidadã, que hoje é gerenciado pela Secretaria de Educação, dialogue
com um programa de transferência de renda que está colocado em 2 secretarias na gestão, seja SDTI e Secretaria de Assistência e Promoção Social. Então, esse diálogo, essa matricialidade das políticas públicas, essa transversalidade, precisa chegar, e chega na comunidade, mas ele precisa chegar não apenas do ponto de vista daquele que está fazendo a gestão, mas ele precisa chegar de um olhar, de uma compreensão do todo. Sim. Né? Porque aí isso vai começando, vai fazendo com vai que... se tornando prático, que até a sua explanação é um pouco teórico e administrativo. Tem toda uma vontade, tem toda uma tramitação dos fatos acontecendo, mas na prática daquela pessoa que está menos informada, ter no mínimo a consciência de que ela precisa buscar por uma vida melhor. Porque às vezes eles estão tão afastados que nem essa consciência ele consegue adquirir. Não seria mais ou menos isso? É isso, e eu tô assim, aí você tem o outro lado, né? Então, hoje a política pública ela tem um concorrente muito forte, né? Se você pegar, nós estamos chamando de atividades ilícitas, de atividades perigosas. E extremamente atraentes, né? Extremamente, e o efeito é direto, cara. Né? Nós estamos falando, se você pegar um jovem que está na periferia, e aí o concorrente, às vezes você pega, senhora, pega o crime organizado que está organizado. Não adianta reconhecer que o crime está organizado. Né? E ainda vem irrigado com a droga que causa para ele uma falsa sensação de prazer. Mas para quem não tem prazer nenhum, a falsa sensação é o único prazer que ele tem, ali se perder dali fica muito fácil. E a percepção do perigo, que em muita situação o próprio jovem não percebe. Então, assim, quando você trabalha política pública de emancipação das pessoas, a política pública ela tem que ser pensada a longo prazo. Sim. Não dá para você transformar a vida das pessoas em curtíssimo ou curto e médio prazo. Né? A aplicabilidade da política tem que ser a longo prazo. Então, nós estamos falando de projeção de vida. O concorrente do público que pensa a vida a longo prazo, ele tem efeito imediato. Às vezes, um adolescente... que para ele pode ser pequeno, mas a sensação de risco é quase zero. Mas o risco é grande. De fazer o transporte, de ser aviãozinho que tem, tá certo? Nós estamos falando de crime organizado, nós estamos falando de nossa comunidade, da nossa realidade. Que é o dia a dia de muitas periferias. Com certeza. Então, às vezes, fazer o corre, como diz, pegar um cachimbinho, pegar um negocinho, um pacotinho... Que para ele é certo. O conceito do certo e errado está totalmente distorcido, porque é certo. Porque meu primo faz, o meu irmão faz, o meu amigo faz, e é assim que eu vou levar o feijão para minha panela. E que vende por R$10, mas que pega 10... Com alto risco. Com alto risco, mas para ele a percepção de risco é pequena. Sim. Né? Então, essa lógica de vida, que é o que muitos jovens brasileiros estão vivendo, essa experiência, e aí faz com que crie uma certa apatia às políticas públicas, porque a política pública ela é controlada, ela precisa ser vigiada e ela precisa ser mensurada ao longo que ela vai acontecendo, para você até dizer se está mudando ou se não está mudando a vida das pessoas. Né? E precisa mudar a vida das pessoas. Por outro lado, aí a política pública vira uma coisa ruim. Né? É uma coisa que você não vê a longo prazo uma mudança de vida. Não vou fazer uma pergunta que esperando uma resposta estatística, mas de sentimento. Na sua sensação, estamos caminhando para melhor ou para pior no âmbito geral? 1500, 2014. O Brasil veio lá desde da época do imperialismo, repúblicas, enfim, passou por todos os regimes. Hoje estamos vivendo uma realidade. Estamos em reta de colisão ou em reta de prosperidade? Olha, eu sou crente mesmo, acredito que nós estamos num processo de evolução. Eu tenho que acreditar que é para melhor, porque se eu acreditar que for para pior, tá certo? Acho que o sentido da vida se perde. Sim. E aí nós vamos viver conforme algumas comunidades islâmicas, árabes, que assim, se o sentido da vida é hoje, hoje eu posso ir levando 100. Acho que isso... Né? E aí numa condição humana, numa condição de perspectiva, que eu também não sou prático da religião, mas eu acredito em Deus e energia, e essa energia ela tem que ser melhorada, né? Eu sou um sinestésico, que para mim ter contato eu preciso... Eu pactuo com a sua crença e com a sua expectativa futura. Pois é, eu acredito nas pessoas.
né? Eu acredito que cada um quer para a sua vida o melhor, assim como eu quero para a minha, né? Então, acho que nós estamos trabalhando num processo de evolução. Agora, quando você trabalha numa perspectiva de evolução, os acontecimentos de melhoria, aí é fruto da própria relação social. Né? E acho que nós precisamos acreditar de que a vida vai ser melhor não amanhã, mas a vida é melhor hoje, a minha vida está sendo melhor agora do que eu vivia ontem, do que eu vivia um minuto passado. Acho que a vida nossa, a tendência tem que ser melhorar. Né? Senão, como tem uma frase muito conhecida, se sua vida é ruim, pergunta a Jesus se foi fácil morrer na cruz por você. Até rima, né? Até rima. Presidente, o nosso programa daria uma minissérie. O assunto ele é muito gostoso de se debater, até filosofando, até discutindo temas que possam melhorar a vida de cada um de nós, mas o nosso programa chegou nos seus 30 segundos finais que eu os dedico a você. Fique à vontade, as câmeras são suas por 20 segundos agora, falei demais. Não, eu só tenho a agradecer, eu acho que, olha, eu sou adepto da filosofia e da crença de Milton Santos em relação à comunicação. Sem sombra de dúvida, eu creio que são as comunicações comunitárias e a comunicação que ela é produzida a partir das pessoas que vai fazer com que as pessoas acreditem numa outra lógica de vida. Eu não creio que os meios, os macros meios, os grandes conglomerados de comunicação têm interesse na mudança de vida das pessoas. Então, eu creio nisso, eu fico muito grato e muito honrado por ser convidado por esse programa, né? E, assim, com certeza, tentando dar minha contribuição e passando a minha experiência e a expectativa de vida. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, inclusive em nome do telespectador, eu faço, tenho certeza, as palavras deles se reportando para mim. Obrigado, o nosso telespectador agradecendo, porque você realmente nos trouxe um pouco mais de lucidez, um pouco mais de luz e um pouco mais de esperança, crença que estamos num país que poderá ser melhor, não, será melhor. Tenham todos uma boa semana, até o próximo programa.